vivendo aqui nesta noite. A Bíblia vai me trazer uma passagem, amados, muito conhecida. Creio que todos aqui já conheceram, mas de conhecer para viver são dois atos diferentes. Eu posso conhecer, irmão Juarez, e não vivenciar aquilo que eu conheço. Todavia, tem gente que nem conhece, mas já vive aquilo. A Bíblia me traz, irmãos, uma certa vez, após Jesus ter dado poder aos 70 para entregar lá o Evangelho, uma certa ocasião em que Jesus está próximo a um doutor da lei, a um homem a qual era nascido no judaísmo, um homem a qual tinha a Torá como regra de fé, um homem a qual conhecia o Pentateuco, conhecia a lei, e era um homem, louvado seja Deus, que praticava o seu conhecimento da lei de Deus. Era uma pessoa, amados, instruído, era uma pessoa que para muitos sabe. Mas Salomão, já no auge da sua sabedoria, já lhe dizia que a sabedoria do homem é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Porque o homem, quando ele busca uma fé aparente, ele traz consigo um fruto aparente. A religião sem a fé verdadeira, ela é uma religião falsa, é uma religião mentirosa. E muitas vezes, irmão Juarez, quando nós estamos na igreja, nós demonstramos ser servo do Altíssimo, nós demonstramos ter a fé, nós demonstramos, aleluia, ter o amor, nós demonstramos ter a misericórdia, nós demonstramos ter a compaixão. 2h30 por dia. Mas quando saímos da igreja, quando nós nos deparamos com um mundo que é propício ao pecado, o mundo é propício ao pecado, é um mundo propício ao erro. Quando nós vamos num trabalho com pessoas ímpias, com pessoas nervosas, com pessoas ruins, quando nós nos encontramos em lugares rodeados, louvado seja Deus, de pessoas iníquas, de pessoas de mau testemunho, o crente, ele em vez de trazer a luz do Evangelho, ele em vez de resplandecer a graça de Cristo, ele é contaminado pelos opressores do pecado. O crente do século XXI, ele não está mais salgando, ele não está mais iluminando aonde o pecado está presente. Na igreja é uma bênção. Fora da igreja não consegue trazer o Evangelho. Muitos têm negado o Evangelho. No trabalho, na escola, numa faculdade, num curso. Deus sabe. Tem negado a eficácia do Evangelho. Aleluia, Deus. E esse homem da lei, ele tinha essas características a ser abordada. Ele era religioso. Ele andava ali, ele acompanhava Jesus, mas ele ainda não tinha entendido os mandamentos de Deus, apesar de conhecê-los. Talvez você está no Evangelho já há algum tempo, você conhece a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, você conhece os versículos, você é uma pessoa instruída, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa visivelmente consertada, você é uma pessoa, aleluia, que transparece uma fé, mas quando você se coloca numa roda de esclarecedores, quando você se coloca no meio ao pecado, você não tem conseguido trazer o Evangelho, você tem se envergonhado do Evangelho, você tem negado o Evangelho. O seu verdadeiro próximo, você precisa. E a Bíblia me diz então que aquele homem chega para Jesus querendo testá-lo. O texto vai dizer, o primeiro ponto interpretativo do texto é que ele queria testar Jesus. E quando o crente ele procura botar Deus na parede, ele procura ver se Deus está vendo o que ele faz de errado, ele procura ver se Deus vai revelar aquilo que ele tem feito. Eu falo para você, aquilo que Deus não revela em revelação, ele revela na palavra. Aquilo que Deus não traz em revelação, ele já traz pela palavra. Deus já está falando com pessoas aqui nesse lugar. Sem exceção. Palavra para mim também, para todos. Eu estou aqui, irmão, para mandar ninguém para o inferno. A função do pregador é trazer a pessoa para o reino de Deus. Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar.
Se eu te amo em Cristo, eu quero ver você salvo. Eu quero ver você preparado. Eu quero ver você com azeite na sua lamparina. Aleluia, Deus! E a Bíblia diz que ele quis testar Jesus, e ele querendo testar Jesus, ele perguntou: mestre, o que eu hei de fazer para lhe dar a vida eterna? Todo mundo quer dessa vida eterna, né, Marcos? Todo mundo quer. A vida eterna é uma vida maravilhosa, né? A vida aqui é tão ruim, nós só estamos querendo a vida eterna, mas para lhe dar a vida eterna tem caminhos a ser seguidos, tem palavra a ser obedecida e tem renúncias a ser feitas. E ele diz: tu conheceste a lei de Deus? Ah, mestre, conheço. Amarás a teu Deus de corpo, alma, espírito, todo o teu entendimento, todo o teu ser, todo o teu coração, toda a tua alma. Embaixo ali está escrito também que o próximo como a si mesmo. Aí você a compreende. E ele diz novamente se justificar. Porque quando ele foi para com Jesus, ele não conseguia compreender a palavra de Deus na sua vivência. E Jesus falou: você compreende isso? E ele disse: mestre, querendo ele se justificar, quem é o meu próximo? Eu vou pedir a você com toda a educação em Cristo, olha para a pessoa do teu lado e pergunta para ela: quem é o teu próximo? Você sabe quem é? Você tem certeza quem é o teu próximo? E Jesus respondeu acerca de uma parábola. A parábola é um ensinamento através de uma história. Jesus ele trará um contexto para dar uma lição àquele moço, mas esse contexto ele é válido até o dia de hoje. Jesus lhe contará uma parábola acerca de um bom samaritano, de um homem a qual moraria em Samaria. Sabendo Jesus era judeu, Jesus conhecia o Torá desde pequeno, sabendo que aquele moço também conhecia, sabendo a história que estava de volta àquele esterco, Jesus sabia que o judeu ele não falara com o samaritano. Ele sabia que o judeu ele não aceitara o samaritano como um irmão. Ele não aceitara de maneira alguma um samaritano como próximo. Ele não aceitara de maneira alguma um samaritano como uma pessoa do mesmo valor. Tem pessoas que estão na igreja, irmãos, e acham que aquele que está no mundo não é digno do reino de Deus. Tem pessoas que estão na igreja e acham que o seu próximo não é digno do reino de Deus. Aleluia! A palavra do teu coração esta noite. A Bíblia me diz, irmãos, que ele conta uma história de um certo moço que ele iria, louvado seja o nome do Senhor, de Jerusalém para Jericó. Segundo a geografia de Jerusalém para Jericó, você poderia passar mais facilmente pelo meio de Samaria. Mas para passar pelo meio de Samaria, teria que estar disposto a se encontrar com os samaritanos. Mas aquele homem era judeu, e o judeu não se via ao samaritano. Então aquele homem ele toma uma decisão, ele começa a ir por outro caminho, ele começa a fazer um caminho de volta para Jericó, um caminho mais longo, mas também este caminho é mais perigoso, também este caminho tem mais risco, porque neste caminho que está se desviando é um caminho onde tem salteadores, é um caminho onde tem um laço armado, é um caminho onde tem um plano arquitetado para derrubar aqueles que fazem acepções de pessoas. Aleluia! Segundo a tradição, os samaritanos não se davam bem com os judeus devido à divisão dos reinos. Ficou-se dividido o povo de Deus depois da morte de Salomão entre Jeroboão e Jeroboão. Ficou-se dois reinos permanecentes a Judá. Ficou o reino de Judá e de Benjamim, capital Jerusalém. As outras 10 tribos foram divididas em Samaria por Jeroboão, e ali ficou por capital Samaria. Mas depois de 16 reis que não obedeceram a Deus, depois de 16 reis que não temeram a Deus, depois de muita idolatria, depois de muita coisa ruim, Deus decide pesar o juízo em Samaria. Deus decide, louvado seja o nome do Senhor, que não sobraria mais o pó
só em Samaria. A Bíblia me diz então que Deus levanta os sírios para se derrotar Samaria. Você conhece a história, você sabe, louvado seja Deus, que os sírios então derrotaram a Samaria. Então, como costume dos sírios, eles tiraram o povo de Samaria em cativeiro, levaram para a Síria e colocaram outro povo para habitar em Samaria, para que aquele povo nunca mais tivesse a sua raiz, para que aquele povo nunca mais voltasse a crescer, para que aquele povo nunca mais voltasse a estar em comunhão com Deus. Aleluia! Eu consigo ver o samaritano hoje muito parecidamente com os nossos irmãos católicos. Quando eu falo irmão católico é digno de crítica. Muitas pessoas não veem o católico como irmão, vê o católico como um demoniado, vê o católico como indigno do reino de Deus, julgam, perseguem, acusam os católicos. Mas os samaritanos eles têm uma história muito parecida com o catolicismo, se você for ver. Eles eram um povo que tinha promessa, pertenciam a Deus até um certo tempo, mas deixou a idolatria entrar. Quando entrou a idolatria, entrou engano. Simplesmente o católico eu vejo da mesma maneira. São enganados, são confusos, precisam do meu amor, precisam do teu amor, precisam da minha misericórdia, precisam da tua misericórdia, precisam da nossa compaixão, precisam de homens que não julguem segundo a aparência, mas de homens que julguem segundo a reta justiça de Deus. Em Jerusalém havia o templo, o segundo templo reconstruído. Depois do cativeiro babilônico, na época de Jesus, estava em vigor este templo. O segundo templo estava reconstruído em Jerusalém. Mas em Samaria, o samaritano, irmão, ele não podia entrar no templo de Deus. O samaritano, ele não poderia prestar holocausto. O samaritano, ele não podia ir no templo prestar oferta ao sacerdote. Então o samaritano nos montes, ele cria, louvado seja Deus, um templo de adoração. Por isso, os judeus odiavam o samaritano. Porque na reforma do segundo templo, os samaritanos também procuraram se envolver no judaísmo e entrar no evangelho e foram expulsos pelos judeus. Eles não aceitavam de maneira nenhuma os samaritanos. Era ódio. Era aquela coisa que se você era samaritano, você não podia tocar em mim. E a Bíblia me diz que este homem decide por um caminho mais longo para não ter que se encontrar, para não ter que ver, para não ter que cumprimentar um samaritano. Glória a Deus. Só que no meio deste caminho havia algo que ele não esperava encontrar. Havia salteadores. E a Bíblia diz que então os salteadores pegaram este homem, o bateram, o agrediram, roubaram os seus bens, roubaram tudo que tinha, porque Jesus disse que aquele que tem lhe será dado, mas aquele que não tem, daquilo que tinha lhe será tirado. E tomaram tudo, espancaram, visualize, creia, sai do teu eu, sai da tua matéria e sinta a palavra de Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Aquele homem agora está naquele caminho, louvado seja o nome do Senhor. E naquele caminho, aquele homem está num estado se agonizando, está sem força, está abatido, está machucado, está num estado debilitado. Não tem mais, irmão Valdemar, força para se pôr de pé. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que você está sem força. Aleluia! Oh, aleluia, meu Deus! Que você veio aqui pela misericórdia de Deus. Você está aqui, mas você não tem força para ficar de pé. Mas calma aí, meu irmão. O bom samaritano vai te encontrar nessa noite. Ele vai te dar o que você precisa. Ele vai te dar. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Devidamente, a Bíblia vai dizer que então um sacerdote era aquele da tribo de Levi, era escolhido, era homem de Deus para prestar o holocausto, para fazer oferta pacífica, para a expiação do pecado do povo. O sacerdote era um homem de Deus, tinha trabalho no templo, era um homem da lei, era um homem que era uma referência à santidade, era um homem que era uma referência ao Altíssimo, era um homem que tinha que transparecer o Evangelho, tinha que
alguém que desse um bom testemunho. Deus, aleluia. Mas o sacerdote passa por um caminho e vê aquele irmão caído, abatido, fraco, desamparado, machucado. E aquele sacerdote decide fingir que não viu. Quando as pessoas não passam na igreja, não transformam a igreja. Aleluia, Deus. Não muda aquela situação. Hoje em dia está revertido o que é certo, o que é errado, o que é errado, o que é certo. A pessoa acha que uma igreja abençoada é uma igreja lotada. Eu posso dizer que então aqui é uma das boas campanhas, porque já está lotado, nem comecei a campanha. Mas muitas vezes, irmão, lotado não quer dizer qualidade. O lotado não quer dizer espiritualidade. O lotado não quer dizer fé. O lotado não quer dizer comunhão. E a pessoa se preocupa em ter uma igreja hoje material. Nós vivemos no tempo das igrejas materialistas. O bom pastor que paga o aluguel e manda um dinheiro, acabou. O bom pastor, as almas estão perecendo no caimento da fé. As almas estão abatidas.